Fala galera, esse homem é capturado na Segunda Guerra Mundial e precisa encarar os soldados mais fortes do Império Japonês. Você encararia? O filme se inicia em Tóquio. James invade um dojo de karatê e vai diretamente ao mestre do local. Os alunos tentam confrontar o homem, e Shunsuke impede antes que seus alunos façam algo. Em seguida, James vai direto ao ponto e aponta que está atrás do homem na fotografia. Esse cara é o Ito, pai e mestre do Shunsuke. Acontece que James conheceu seu pai há anos, nas Filipinas. Quando o militar se apresenta para ele, o japonês se lembra das histórias que seu pai contava sobre um homem ocidental especialista nas artes marciais do Oriente. E essas lembranças trazem desonra ao dojo e a memória do Ito. Então o japonês fica enfurecido e ordena que seus alunos executem o invasor. Mas a diferença de habilidade é imensa. James consegue vencer o karatê de todos sem dificuldade, e vendo que os coitados nada podem fazer, o japonês encerra o combate e questiona o que James deseja. Isso desperta lembranças no James. Agora vamos para 1942, na época que o Império Japonês estava atacando o Sudeste Asiático. Vemos um combate aéreo nos céus das Filipinas, até que uma das aeronaves é atingida. Esse ataque força os tripulantes se ejetarem o quanto antes. Então vemos James saindo da água e arrastando um corpo para a beira da praia. No dia seguinte, um grupo de militares japoneses patrulham sob o comando do cabo Irano, e não demora muito para os caras encontrarem uma mão enterrada. Em seguida, vemos que James está escondido, esperando o momento para agir. E no momento que dois soldados passam e desviam de uma mina terrestre, James decide entrar em ação. Com uma faca, ele se aproveita da brecha dos soldados, e começa uma sucessão de ataques letais. O problema é que James se empolga e derruba um deles sobre a mina terrestre. A detonação chama a atenção dos inimigos, que correm para averiguar o que aconteceu. Dessa forma, James é obrigado a fugir, até ser cercado pelos soldados da Irano. O cabo pensa em finalizar James ali mesmo, mas ele pensa melhor e decide capturar o militar. Mais tarde descobrimos que o Império Japonês possui uma prisão na floresta, e lá os prisioneiros apostam em brigas de aranhas. E acrescentando um contexto aqui, o filme se retrata na Batalha de Bataan, que foi uma das primeiras e mais duras batalhas acontecidas entre norte-americanos e japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra do Pacífico, durante a invasão das Filipinas pelo Japão entre fevereiro e abril de 1942, poucos dias após o ataque japonês a Pearl Harbor. De volta ao filme, todos se assustam com a chegada de mais um prisioneiro capturado. Dessa maneira, os soldados apresentam James pro Ito, como membro da Força Aérea Britânica, que questionam se existem sobreviventes. Mas como o prisioneiro não responde, ele apenas deduz que só ele saiu vivo. Porém, o líder da prisão não dá a mínima para ele, e ordena que seus homens deem um fim nele. Então o cabo Irano vai com seus homens de confiança, ele se prepara para finalizar o britânico, e o malandro usa sua audição para antecipar o golpe. Então ele consegue se desviar da espadada. Essa esquivada dá início a uma luta em que James facilmente derrote os soldados armados com lâminas, e dá conta de cada um. E por algum motivo ele rouba a faca de um deles, em vez de levar a katana. Conforme sua fuga, James dá de cara com um planador abandonado, mas como não tem tempo de checar o planador, ele continua fugindo. O problema depois é que ele acaba caindo em uma armadilha de rede, e sua faca acaba caindo no chão, então ele volta a ser preso. Ao ser levado pro Ito, o comandante questiona do porquê o maluco ainda está respirando. Então o líder local descobre que James não só escapou, como finalizou o Irano e todos os outros que estavam com o cabo. Depois que Ito retira a plaqueta dele, como também sua medalha de honra, o Ito revela que Irano era como irmão. Ao ouvir isso, James debocha do luto de Ito, e deixa claro que o britânico não passará de amanhã. Um dos soldados pede para dar um fim no militar inimigo, mas o líder nega, porque quer que o prisioneiro tenha uma finalização desonrosa na frente de todos. Ele também recebe a katana usada pelo Irano, e o que resta para ele é reverenciar a arma do seu velho companheiro, e em seguida vemos James sendo preso. Ao anoitecer, os japoneses colocam mais prisioneiros de guerra dentro do alojamento. Nisso conhecemos o Barba. O cara oferece um local para o James dormir, e Jones comenta que ali era a cama de um colega dele já finalizado. Dá para ver que todos ali são militares, e o britânico diz que acabou parando nas Filipinas, por ter sido enviado para apoiar a última resistência dos aliados. O azar que isso parece um alarme falso e ele acabou sendo preso. Ao ouvir isso, Jones comenta que os japoneses tinham acabado com tudo quando tinham chegado nas Filipinas. Então o Villanueva questiona se os britânicos virão para ajudar, e James acredita que não, pois a divisão dele foi dada como destruída. Esse cara é um estadunidense meio filipino,
que veio pro país com finalidade de treinar as tropas locais contra os japoneses. Então Villanueva diz que os detentos se organizam como se fossem um quartel, e todos respondem ao Capitão Collins. Daí o Barba garante que o novato irá encontrar o comandante deles amanhã. O problema é que James acha que vai de ralo, já que acabou com muitos homens do Ito. Ou seja, o cara conclui que o único jeito de fugir é se achar uma saída, apenas pro Jones comentar que todos que fogem voltam, porque não sabem sair da ilha. A melhor chance do britânico é ir para a Marcha da Morte. A Marcha da Morte de Bataan foi um crime de guerra da Segunda Guerra Mundial, onde o exército japonês forçou cerca de 76 mil prisioneiros, americanos e filipinos, a marchar mais de 100 quilômetros pelas Filipinas após a Batalha de Bataan em 1942, resultando em milhares de mortes por maus tratos, fome e exaustão, com a marcha terminando no Campo O'Donnell. De volta ao filme, o James pode tentar a sorte nessa marcha, ou simplesmente aceitar a lambida da katana no seu pescocinho. No dia seguinte, o Ito treina seus soldados, e os prisioneiros contam que o danado usa aqueles que se comportam mal como cobaias pro treinamento dos seus homens. Em seguida, os japoneses colocam James no palco. Quando parece ser o fim do cara, o soldado apenas corta as cordas de seu pulso. Ito descobre que 3 prisioneiros filipinos tinham mais suprimentos do que o permitido, então eles acabam servindo de exemplo. A punição vira por meio de um dos melhores lutadores japoneses, e para completar o nome do cara é Besta. Quando o julgamento começa, os combatentes tentam reagir, mas a diferença física e marcial é gritante, porque o japonês brutaliza cada um deles sem sentimentos. Após os detentos sofrerem na mão do japa, chegou a vez de James, que é levado para ser finalizado pelo adversário. Mas com ele a conversa é outra, pois ao contrário dos outros pobres coitados, James lida facilmente com o lutador japonês, que é completamente anulado depois de levar um chute no peito. James cogita em mostrar alguma piedade, mas como é olho por olho e dente por dente, James desfere um golpe surreal na cabeça do japonês, ficando fora de combate em seguida. Ao ver isso, Ito fica com uma cara de bunda enorme, mas após essa luta, um dos soldados vai cobrar o seu líder, pois o sujeito quer que o comandante dê um fim ao britânico. Mesmo com essa situação, Ito reconhece as habilidades de James, e por mais que seu subordinado não esteja gostando de nada disso, seu líder garante do que é do britânico está guardado. Assim que os prisioneiros voltam para os alojamentos, James finalmente conhece o Collins. O capitão comenta que o problema de sua perna é devido a estilhaços que atingiram ele há um tempo atrás. Vemos o Barba servindo uma bebida caseira dele, e o britânico reconhece que aquilo tem gosto de gasolina. Ao ser questionado sobre suas origens, o britânico comenta que nasceu na Inglaterra e morou um tempo em Hong Kong por causa do trabalho de seu pai. Ele aprendeu muitas técnicas de combate em solo chinês, mas também treinou em diversos outros países, como o Japão e a Tailândia. O papo é interrompido quando os japoneses levam James para a tenda do Ito. Então o líder dispensa a enfermeira ao seu lado e questiona se James treinou no Japão. Dessa maneira, o prisioneiro se mantém firme, e apenas diz que se aperfeiçoou em muitos lugares, porém Ito conhece o principal mestre do britânico, justamente por ter identificado sua técnica proibida. Descobrimos que aquela medalha de honra do James tinha sido do pai dele, um antigo herói de guerra, e saber disso faz o Ito comentar que o pai dele teve grandes feitos em batalha. Mas James não está nem ligando, e quer apenas o seu pertence de volta, sem contar que o britânico revela que seu pai não está mais vivo, quando o japonês sugere que o britânico poderia reencontrar o seu velho. Só que ele faz essa descoberta e garante que os dois vão se rever. Então Ito dá uma provocada nele, e depois deixa claro que ele não passa de amanhã. No dia seguinte, o Barba oferece outra dose para o britânico, que apenas recusa e vai para mais uma luta. Agora ele enfrentará 3 soldados japoneses, e ao iniciar a luta, James consegue acompanhar cada ataque e contra-atacar com o dobro de força. A princípio, o combatente vence a primeira rodada, porém os inimigos são mais brutos e voltam para o combate oferecendo mais risco. E basta o britânico pegar um pouco mais pesado e todos são derrotados novamente, tanto que um deles fica com a vida nas mãos do britânico. Só que no lugar de finalizar o coitado, o homem poupa seu adversário, e o Ito é derrotado novamente. Mais tarde, James é questionado por que poupou o adversário. Ele garante que os soldados também morrem de medo da guerra, e apenas seguem as ordens dos superiores. A flarra dos 3 soldados é paga com a vida deles. Então Villanueva, James e o Collins conversam. Vemos o estadunidense falando que precisam aguentar mais uma semana até trocarem de acampamento, mas James aposta que podem haver aliados na costa da ilha. Por conta disso, o plano dele é usar o rádio das torres de comando para tentar fazer contato. Collins acredita que essa ideia é inútil, porque ninguém arriscaria soldados e suprimentos para resgatarem eles. Porém, James está determinado a roubar um desses rádios.
No dia seguinte, os prisioneiros seguem trabalhando exaustivamente, mas os malandros começam os preparativos para o plano deles. Quando o plano começa, cada um dos prisioneiros finge se desentender por um problema no trabalho, e essa situação obriga os japoneses a intervirem. Essa é a brecha perfeita para o britânico pegar um dos rádios. O problema é que na saída, a enfermeira acaba paralisando de medo ao ver James agindo. Para piorar, um dos soldados se engraça para cima da coitada, e quando ela nega, o cara agride a moça, que ao cair pergunta se o britânico veio para ajudar. Dessa forma, ele deixa claro que fará o possível, e os detentos concluem o plano. Ao anoitecer, o Barba teme que os japoneses descubram que eles roubaram um rádio. Mas James segue confiante que os inimigos acreditarão que os soldados apenas perderam o rádio, sem contar que James não pretende se render tão cedo. Então, como seu amigo entende um pouco de japonês, ele fica encarregado de anotar tudo o que falarem. Daí o Barba pergunta se o britânico realmente acha que existem aliados próximos. E por mais que James reconheçam que eles podem estar bem longe, o que resta é ter esperança. No dia seguinte, Ito reúne todos os prisioneiros por conta de alguma denúncia de que alguns deles estão acessando áreas restritas. Ele aponta para James e Collins, mas logo mandam seus soldados trazerem o verdadeiro culpado. E no momento em que o japonês promete que poupar o filipino caso ele dedure seu outro aliado, o X-9 acaba entregando seu parceiro. Porém, é óbvio que o Ito não mantém sua palavra. Então ele ordena que os dois sejam finalizados impiedosamente. Mais tarde da noite, James aborda Jones e, por acreditar que Loiro sabe como os filipinos tentaram escapar do acampamento, o colega de alojamento é bem ranzinza e se faz de desentendido. Por mais que o Barba insiste pro cara falar, porque ele se tornou próximo deles durante o tempo em que apostavam na briga de aranhas, o insuportável continua enrolando para contar a verdade. Através da insistência dos dois, Jones volta a dizer que escapar é inútil por só haver selva ao redor do acampamento, mas também comenta que não é difícil sair dessas instalações. Aí o sujeito finalmente decide cooperar. Em seguida, o britânico começa a montar uma distração na sua cama e pega o rádio para iniciar sua missão. O fugitivo consegue se esgueirar sem ser percebido pelos inimigos, e quando os japoneses entram no alojamento dos prisioneiros, o idiota não percebe a armação. Conforme James explora a selva, ele ativa seu rádio e ouve pessoas se comunicando em uma língua nativa dos navajos. Como James não entende nada, ele apenas segue o caminho, até dar de cara com o planador de antes. James volta para o alojamento, e o Barba se preocupou pela demora do seu companheiro. No dia seguinte, o britânico comenta com Villanueva e Collins que existiam alguns navios de pesca e da artilharia filipina na costa. Mas a principal notícia foi que ele identificou pessoas falando navajo pelo rádio, e o capitão dos prisioneiros comenta que seus aliados usavam essa língua no começo das campanhas militares. E ele também lembra do planador no meio da mata, que, de acordo com o comandante, foi usado para uma missão mal-sucedida de transporte de tropas e suprimentos. A questão é que o britânico quer usar esse transporte como uma forma de fuga. O problema é que, além de estar quebrado, ele não vai conseguir voar. Por mais que os três reconheçam que existem formas de rebocar o planador e fazer ele decolar, é praticamente impossível colocar essa ideia em prática no meio da selva. Acontece que o britânico garante que, se não houver nada no caminho do planador ao longo da pista, é possível criar uma linha de reboque e postos de apoio para colocar a ideia em prática. Isso é uma estratégia absurda, mas todos concordam em ajudar, porque é melhor que ficar nas mãos do Ito. Em seguida, James é levado até o Ito, e ele questiona se o britânico conhece navajo. James garante que já ouviu falar, mas deixa claro que não compreende esse idioma. Daí o Ito propõe poupar a vida do britânico, se ele descobrir que um dos americanos presos na base sabe falar e entender navajo. Esse absurdo faz apenas James garantir que apenas os nativos entendem essa língua. Sem contar que ninguém tem motivo para ajudar o Japão. Ouvindo isso, o Ito retruca que a possibilidade de sobreviver pode convencer a qualquer um cooperar. Porém, o britânico acredita que a devoção à pátria impediria eles de fazerem isso. Essa resposta faz o japonês relembrar que não há futuro para nenhum deles ali, pois nunca irão rever suas famílias, e se sobreviverem ao acampamento, vão acabar sendo finalizados pela marcha. Tal resposta faz o britânico virar o jogo. Se todos vão bater as botas independente do que acontecer, não há motivo para cooperar com os japas. Aí o britânico garante que vai continuar lutando, massacrando cada lutador enviado pelo Ito. E quando James é levado de volta para o alojamento, Ito desconta sua raiva na mesa. E o braço direito do Ito fica com medo do mesmo punho acabar arrombando o peito dele também. Mas ele comenta que a mão do seu comandante está ferida, e o James segue invicto. Nesse momento, Ito deixa claro que pode acabar com o britânico quando ele quiser, porém outras coisas preocupam ele,
essa notícia enfurece o outro soldado. Então Ito revela que os americanos e os aliados começaram a cercar a região em que estão. Mesmo que ele não entenda muito navajo, ele entende que há uma articulação. Após essa revelação, ele apenas põe o idiota para correr. No dia seguinte, os japoneses amarram o britânico e um dos soldados leva um pedaço de madeira para o piloto morder. Agora uma sessão de espancamento começa. Então James é brutalizado impiedosamente por espadas de madeira. As marcas no corpo dele são visíveis. Quando ele é solto, um outro japonês babaca continua batendo. Mas o que ele Zé Ruela não espera é que James contra-ataca de surpresa. Dessa forma o piloto suporta a dor e desconta toda a fúria nos seus adversários, que são espancados facilmente. E o britânico poupa o inimigo mais uma vez, apenas para tomar uma coronhada na cara em seguida. Enquanto um dos soldados japoneses está cheio de medo, o braço direito do Ito questiona quais são as próximas ordens dele. Esse desastre faz o Ito começar a finalizar alguns dos prisioneiros. Apenas um recado de que as próximas punições podem ser mais severas do que essas execuções. Alguns dias se passam e o britânico acorda ao lado da enfermeira, que descobrimos se chamar Teresa. Ela revela que o britânico dormiu por 2 dias por conta da morfina, e os ferimentos dele estão cicatrizando, fora que é uma surpresa ele ter ido parar ali, afinal é uma tenda médica só para os japoneses. Então o britânico comenta que pensou nela, e pergunta se a moça também é uma prisioneira. Ela afirma que é sim mantida no local à força, mas não é forte como James para encarar Ito, que em compensação não é burra o suficiente para afrontar o líder da prisão. Então a moça revela que foi tirada da sua família há 3 meses para tratar dos ferimentos dos soldados japoneses. Conforme eles conversam, ela deixa claro que só há selva ao redor deles. Ou seja, uma fuga é complicada. Fora que a moça fala que o Ito está cada vez mais paranoico por conta dos avanços dos aliados. E antes dele poder dar uma informação para a enfermeira, um japonês retira ela dali. O que resta pro James é voltar a descansar. E ao anoitecer ele é acordado pelo Ito e seu braço direito. Descobrimos que os japoneses puniram os prisioneiros por tentativa de fuga. E como a gente está casado de saber, o militar insiste que James será finalizado amanhã. Agora o britânico fica em dívida do motivo do Ito. Esperar o britânico se recuperar antes de por ele numa luta. Mesmo sendo um desgraçado, o comandante reconhece as habilidades do lutador e garante que o homem garante honrando os ensinamentos do seu mestre. Mas esse morde e assopra não funciona com James, que provoca o sujeito. Então chegará um ponto que ele ficará sem lutadores. Assim os únicos que restarão serão Ito e seu braço direito. A questão é que o britânico nota os aliados se aproximando. Então o piloto comenta que os acidentais logo virão atrás dos japoneses. Só que Ito deixa claro que se os americanos se aproximarem, todos no acampamento serão finalizados. Na volta para o alojamento, os prisioneiros conversam com James sobre o Ito, e o britânico não sabe se está entretendo ou se está aterrorizando o comandante japonês. Em seguida descobrimos que os americanos sobrevoaram as Filipinas e distribuíram avisos de que ele e os aliados iriam responsabilizar todos os inimigos que estejam abusando dos prisioneiros. A princípio parece uma notícia boa, até que James revela que Ito pretende finalizar todos caso os comboios vierem para o resgate dos prisioneiros. Mais tarde James vê o Villanueva voltar para o acampamento após ter dado uma saidinha. Acontece que o soldado foi ver o planador com seus próprios olhos. Eles sabem que é uma ideia maluca, porém continuam por ela em prática. O problema é que eles precisam fazer contato antes, e os japoneses acabaram percebendo o plano deles. Acontece que agora a dupla precisa se concentrar em achar uma forma de voltar para o alojamento. O lado ruim é que todos estão cercados por soldados japoneses. Assim os prisioneiros vão se esgueirando, e ao serem percebidos por um deles, o James rapidamente nocauteia o sujeito com um chute no peito. Com o impacto faz com que ele derrube algumas caixas, e por mais que os japoneses não tenham ido ver o que foi, eles dão de cara com um dos oficiais do Ito, que logo é capturado. Eles decidem finalizá-lo, caso o maluco não ajude a chegar no alojamento. Então o vigilante auxilia os fugitivos a passarem despercebidos, e o sujeito logo manda seus homens agirem. Já o Collins escondeu o corpo do homem nocauteado, e os 3 conseguem voltar para a cama. Antes dos japoneses realizarem sua ronda pelos dormitórios, nessa hora o Barba fica na dúvida se o James foi visto. E o britânico garante que amanhã contará o plano pro seu aliado. No dia seguinte, o Ito puniu Collins pelos prisioneiros na última noite, até que o britânico assume a culpa pela confusão. A questão é que o canalha sabe que o britânico está mentindo. Com isso ele manda que o James finalize um dos prisioneiros usando sua técnica proibida. Caso contrário, os próprios japoneses vão dar um fim no coitado. E quando o britânico se nega ao atacar um homem desarmado, os malditos dão um fim no prisioneiro. Já o Collins é o próximo a ser punido pelos soldados do Ito. E no momento que a luta começa,
O capitão dos prisioneiros mostra que, mesmo ferido e sequelado, ainda é extremamente habilidoso, os ataques inimigos mal surtem efeito. E o militar é bem brutal, a ponto de espancar todos os inimigos e finalizar um deles na mordida. Ele usa sua força para arrombar um dos alojamentos ao atravessar a parede com os japoneses. E antes dessa surra continuar, o Ito manda que a luta pare. Todos os prisioneiros são recolhidos novamente e mais tarde James é levado para a tenda do Ito. Lá os dois discutem que, mesmo sendo uma guerra, existem regras para o tratamento aos prisioneiros de guerra. Mas o japonês ultrapassa todos esses limites e não dá a mínima para isso. Essa crueldade faz o James desafiar o comandante de uma vez por todas, e a afronta do piloto faz o canalha se enfurecer ainda mais. Só que o covarde apenas manda que seus homens recolham o prisioneiro. No dia seguinte, James comenta com Villanueva que pretende lançar o sinal de socorro pela noite. O que ajuda essa ideia é que o Barba identificou uma palavra em navajo muito usada nas comunicações do rádio, que é Atsar, e por mais que eles não saibam o que significa, os japoneses também não manjam. A ideia é repetir essa palavra para os aliados como um pedido de ajuda, e como os vigilantes vão perceber isso assim que os prisioneiros usarem o rádio, a ideia é atualizar o equipamento fora do acampamento. Dessa forma os inimigos acharão que são rebeldes filipinos, e isso vai abalar ainda mais o Ito. Essa ideia aterroriza o Barba, que teme o fato de que o comandante japonês está enlouquecendo. Só que James acalma seu companheiro, e ao anoitecer, ele e Villanueva saem do acampamento e vão ao topo da mata para tentar fazer o contato. Ao utilizar o rádio, o americano começa a repetir a palavra Tsar, até que finalmente atendem ao chamado deles. Assim o Villanueva começa a falar em tagalo. Agora o homem começa a passar o recado a respeito do plano deles para os aliados, e por mais que o homem tema que não entenda o recado, o James tem certeza de que os aliados vão decifrar o chamado dele. No momento em que os dois voltam para o alojamento, eles são surpreendidos pelos japoneses, pois não tem ninguém ali dentro e a dupla é capturada. Na manhã seguinte eles acordam dentro de uma cabana, até que Teresa chega para libertar a dupla. Acontece que os americanos invadiram o espaço aéreo das Filipinas, e como um dos aviões caiu, o Ito se desesperou e ordenou que todos fossem finalizados. A mulher dá algumas armas brancas pro James, que deixa a garota com a faca. Dessa forma o lutador promete que todos sairão dali vivos. Então o grupo começa a ir pro acampamento para resgatar o resto dos homens. O problema é que o caos é generalizado, e o único rádio deles foi danificado. Então o que resta é ir para a torre de guarda, e por sorte um avião derruba 2 japoneses que tentaram render os fugitivos, e conforme o grupo se aproxima da torre de vigia para pegar o outro rádio, eles notam que tem um soldado ali. Então a Teresa e a outra enfermeira se arriscam para atrair o japonês, e ao tentar ajudar elas, acabam sendo finalizados. Essa brecha permite que os 2 militares subam para a torre e enquanto Villanueva faz contato com os americanos, James dispara contra os inimigos antes que os homens sejam finalizados. Os prisioneiros se aproveitam da situação para contra-atacar os soldados japoneses, e em seguida Villanueva enfrenta alguns adversários, até que o braço direito do Ito chega para a luta. A princípio o japonês começa a superar ele nas artes marciais, e a diferença de habilidade é grande, que o japa chega perto de dar um fim nele, até que o Collins chega. Daí o capitão mostra que é um monstro, porque mesmo ferido ele mostra que consegue encarar o soldado por meio da força bruta. Aos poucos o comandante dos prisioneiros consegue superar e brutalizar o oficial, mas antes de ser finalizado é salvo pelos seus capangas que metralham o Collins impiedosamente. Já o James entra na tenda do Ito, que parecia apenas esperar James chegar até ele. Os dois iniciam o combate usando katanas, e a disputa é bem equilibrada e extremamente letal. Acontece que o lutador consegue desarmar o japonês e evitar os disparos do canalha, que agora é completamente superado pelo britânico. Antes do Ito ser finalizado, o Villanueva impede o James de destruir o crânio do seu adversário. Fora em que no momento que o oficial tenta dar um fim nos dois, o próprio Ito impede ele. Quando o grupo consegue chegar ao planador, eles continuam fazendo contato com os aliados, e usam sinalizadores para chamar atenção, e os pilotos não só se aproximam para salvar os fugitivos, como também metralham os japoneses que perseguiam o grupo. Então todo mundo entra no planador que logo em seguida é rebocado pelos americanos. Todos comemoram por ter conseguido fugir, e o James garante que logo irá voltar para salvar o restante deles. De volta para 1950, o Shunsuke compreende os motivos de James estar procurando seu pai, mas o rapaz lamenta, porque o Ito bateu as botas faz um ano. Saber disso faz com que o britânico se prepara para ir embora, mas não antes dele ser saudado pelos alunos do dojo. Sem contar que o filho de Ito quer desafiar o James, que o nega. Porém, a insistência do japonês faz com que o britânico aceite a proposta.
Os dois se enfrentam e de fato o mestre em karatê é de fato habilidoso, só que o nível do James é muito mais além. No momento da derrota, o japonês pede para ver a técnica proibida do militar, que apenas demonstra a força dela sem aplicar o golpe no coitado. Após essa demonstração, o Shunsuke entrega a medalha de honra do pai do britânico a ele, porque o próprio Ito disse que um dia o James voltaria para recuperar o seu pertence. No fim, os dois se cumprimentam uma última vez, e o britânico vai embora. Fala galera, será que o britânico iria conseguir vencer o Ito se levasse a luta até o fim? Contem aí nos comentários. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho, e muito obrigado por assistir.